Meus irmãos, como os irmãos sabem, como os irmãos já estão acostumados, nas quartas-feiras nós trazemos sempre séries de mensagens que são um pouco diferentes das mensagens de domingo. A mensagem de domingo tem uma particularidade: o preletor, o pastor, o pregador, ele precisa conversar com irmãos que fazem parte da comunidade de Cristo há 50, 60 anos e com pessoas que talvez seja a primeira vez que ela esteja sentada num banco de uma igreja, e isso é um desafio. Nas quartas-feiras nós conversamos um pouco mais com pessoas que já têm caminhado conosco, e é um desafio diferente, que é um desafio de trazer para os irmãos um pouco mais de maturidade espiritual, um pouco mais de conteúdo bíblico para que a igreja cresça em graça e em conhecimento. E nós, nesse mês de julho, nós vamos conversar com os irmãos um tema que dialoga com a igreja multiplicadora. E como os irmãos sabem, foi apresentado aqui no domingo de manhã para os irmãos, nós aqui da Ibara, nós entendemos que essa é uma boa ideia, porque não é uma ideia nova, não é uma ideia que foi inventada ontem, nem é uma ideia de macetes mirabolantes para que a igreja se torne uma igreja inchada, lotada. Não é uma ideia que vai fazer uma febre, uma ideia que vai fazer a Ibara virar uma igreja da moda, etc, nada disso. Não é uma ideia que faz a igreja crescer e ficar inchada. Na verdade, é uma visão batista de crescimento saudável de igreja. Não é um movimento que reúne projetos de inchar a igreja, até porque a gente entende que o crescimento da igreja é bíblico e não depende do ser humano, mas Deus acrescenta os que creem, como está lá no princípio do livro de Atos. Cabe a nós pregar o evangelho da maneira que ele deve ser pregado, apresentar a mensagem do evangelho para o povo de Deus que está aqui reunido e para as pessoas que ainda não ouviram falar de Jesus. O que a gente faz então? A gente serve de instrumento de Deus para que a mensagem do evangelho vá um pouco mais longe, para que a gente também pregue a mensagem do evangelho de forma alinhada com a vontade de Deus. Teoricamente é indo e fazendo discípulos, para que esses discípulos possam ir e fazer discípulos, para que os discípulos desses discípulos possam ir e fazer discípulos, e que essa continuidade se repita até que o Senhor venha. Então tem alguns princípios que foram adotados pela nossa junta de missões, que apresentou o projeto de igreja multiplicadora, que também não começou ontem, já é um projeto de uma década, e nós vamos trabalhar esses princípios ao longo do ano. Nesse mês de julho, nós vamos tratar de um princípio específico, e eu vou te pedir então, para que você abra a tua Bíblia em João, capítulo 17, nós vamos ler o final do capítulo, João capítulo 17, nós vamos ler do verso 17 até o verso 25, nós vamos ler do 17 até o 25, eu vou projetar no telão, mas vou te pedir para que você mantenha a sua Bíblia aberta e confira na palavra de Deus, observe se o que está sendo pregado é de fato o que está escrito, medite nas escrituras sagradas, leve esse texto para casa, reflita nele. A palavra de Deus, na Nova Versão Internacional, que é a que eu vou ler, narra esse trecho da seguinte forma: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade, assim como me enviaste ao mundo, eu os enviei ao mundo, em favor deles eu me santifico, para que também eles sejam santificados pela verdade. Minha oração não é apenas por eles, rogo também por aqueles que crerão em mim, por meio da mensagem deles. Aqui Jesus estava falando dos discípulos primeiro, depois Jesus aponta lá para frente, pela mensagem dos discípulos. Aí Jesus fala: rogo também por aqueles que crerão em mim no futuro, por meio da mensagem dos discípulos, para que todos sejam um, Pai, como tu és em mim e eu em ti,
que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Dei-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Eu neles, tu em mim, que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amaste, como igualmente me amaste. Pai, quero que os que me deste estejam comigo onde eu estou e vejam a minha glória, a glória que me deste, porque me amaste antes da criação do mundo. Jesus Cristo, Deus eterno. Pai justo, embora o mundo não te conheça, eu te conheço, e estes sabem que me enviaste. Eu os fiz conhecer o teu nome, e continuarei a fazê-lo, a fim de que o amor que tens por mim esteja neles, e eu neles esteja. Interessante dessa passagem aqui no Evangelho de João, que ela antecede a prisão de Jesus. Então, momentos antes da prisão de Jesus, a atitude do Senhor, o que é? Orar. Eu quero deixar algumas coisas claras aqui para os irmãos, que a gente não pode nunca perder isso de vista. Jesus não foi surpreendido com os guardas. Jesus não foi surpreendido com Judas. Jesus não foi surpreendido com os pecadores. Deus não foi surpreendido com Adão. Pai, Filho e Espírito não são surpreendidos por nada. Deus não pode ser pego de surpresa. Então Jesus, nesse momento, 100% Deus, 100% humano, essa união que nós chamamos de hipostática, mas essa união entre Deus e homem, ela não pôde ser pego de surpresa. Ao mesmo tempo, então, o Deus Todo-Poderoso encarnado em Cristo, sabia de todas as coisas, mas a humanidade de Cristo sofria como nós sofreríamos. Nesse momento de angústia, onde Jesus sabia que não simplesmente levaria chicotadas, murros, levaria cuspe e que seria crucificado, e isso não é ruim o suficiente para Jesus, porque o pior foi levar os nossos pecados, porque em Deus não pode habitar o pecado, e o pecado está em Deus nesse momento, a ponto de Cristo clamar: Senhor, Senhor, por que me abandonaste? A ponto da Trindade Santa se sentir num momento de solidão, porque o pecado habitou em parte da Trindade, e esse absurdo angustiava o nosso Senhor. Nesse momento de absurdo total, onde o nosso Deus morreria em nosso lugar, para nos livrar da ira santa e justa de Deus Todo-Poderoso, Deus morreu por mim e por você, para nos salvar. Antes disso, fez uma oração. O Senhor percebe o momento, entende o momento, dirige o momento, e orou. E foi num momento tenso para ele, tenso para os discípulos, tenso para os que estavam em volta, e tenso para Judas. Momento tenso para todos. E o Senhor ora. Ora por quem? Ora pelos 12, 11 ali no caso, porque Judas tinha ido fazer o que deveria fazer, que não pegou Jesus de surpresa. Jesus escolheu Judas e disse: o que você tiver que fazer, pega e faz depressa. Então Jesus orava pelos 11, mas não só pelos 11, ele conversa com o Pai a respeito de você. Ele ora por você. Na sua infinita sabedoria e na sua onisciência, de quem não pode ser pego de surpresa em momento algum da história, ele ora ao Pai por você, especificamente por você. Não só por você, mas pelo irmão que está do teu lado, pelos irmãos que já passaram por aqui e pelos que ainda passarão por nós. Interessante pensar então que no momento de grande tensão, o Senhor decide fazer uma oração pela igreja.
E o primeiro ponto que nós vamos tratar nessa série, que trata da igreja multiplicadora, nós vamos falar de um tema muito importante, que não pode ser jamais negligenciado, que é a oração. E a gente aprende algumas coisas nesse texto, no finalzinho do capítulo 17 de João. E a primeira coisa, repete o nosso título, que é a oração pela igreja. A gente entende do verso 17 ao 21 que nós precisamos fazer orações pela igreja. E principalmente, meus irmãos, a gente tem alguns detalhes que a gente tem que lembrar ao fazermos orações pela igreja. O primeiro ponto é lembrar dos nossos irmãos do passado, os que entraram e os que não entraram para a história, os que estão nos textos antigos de grandes homens de Deus que escreveram e os que não tiveram registro sequer do seu nome, das pessoas que estão, está aqui o meu nome na placa, eu sou membro fundador da igreja, mas pessoas que chegaram uma semana depois da fundação da igreja, não é um membro fundador e morreu na sequência e está na glória com o Senhor. Nós precisamos orar. Nós devemos agradecer a Deus pela nossa história. Nós devemos levantar clamores a Deus, em agradecimentos a Deus, louvores a Deus, e nós temos que falar com Deus da nossa história. Nós não começamos esse movimento, e eu acho que nós não vamos ver esse movimento encerrar, por mais que eu deseje. Eu quero ver o Senhor voltar, eu quero ver Jesus, eu quero ver o meu mestre vindo, eu quero ver Jesus voltar, mas eu penso, meus irmãos, que passaremos sem ver. Não estou aqui gravando data, e que Deus queira que eu esteja errado, que a gente nem termine esse culto, e o céu abra, e a gente encontre Cristo com poder e grande glória, os mortos ressuscitando primeiro, depois nós, os vivos, com nossos corpos glorificados, encontrando com Cristo nos ares, e nós, os vivos e os mortos, ressurreto, o mar devolvendo aquele que tragou, o fogo devolvendo aquele que tragou, coroados com a coroa de vitória, com o nosso Senhor para sempre, 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 eternamente. Eu desejo isso, mas aparentemente é muito possível que a gente passe como os nossos irmãos do passado passaram. Nós devemos orar pelos irmãos que estiveram aqui na Igreja Batista em Araçás antes de nós, orar pelos irmãos que estiveram na primeira Igreja Batista aqui em Vila Velha, orar por nossos irmãos na primeira Igreja Batista do Espírito Santo em Alto Firme, orar agradecendo pelos nossos irmãos que estiveram em Santa Bárbara do Oeste, que é onde a Igreja Batista tiveram um culto pela primeira vez. Nós devemos agradecer pelos nossos irmãos batistas, mas não só pelos batistas, pelos irmãos que hoje vivem perseguição, mas os que viveram perseguição em outros momentos, irmãos que passaram por jaulas, que passaram por prisões, que passaram por açoites. Nós devemos agradecer a Deus pelos irmãos que se mantiveram de pé e levaram a mensagem do Evangelho um pouco mais adiante, se não com a sua boca, mas com o seu martírio. Nós devemos agradecer a Deus pelos irmãos que desbravaram o mundo pregando o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós devemos dar glórias a Deus pelo passado da igreja, porque o Senhor sustentou a igreja de Cristo até um dia antes de eu chegar, e continua a sustentar a igreja apesar da minha chegada, e continuará sustentando a igreja apesar da minha passagem por ela, porque o Senhor é o sustentador da igreja que é dele. Mas também, não só orar agradecendo pelo passado, mas nós também temos que orar para que Deus nos fortaleça no presente. Afinal, a igreja hoje é a nossa reunião em Cristo, onde há 2 ou 3 reunidos em nome de Jesus, ali Ele está presente, ali é uma igreja do Senhor. Então nós devemos pedir para Deus, para que Ele nos fortaleça em sua presença, para que Ele nos mantenha de pé em sua presença, e para que Ele nos mantenha de joelhos em sua presença. Nós precisamos clamar ao Senhor pela igreja do presente, para que a igreja do presente continue forte,
continue firme. Precisamos orar a Deus pela liderança da igreja do presente, pela liderança aqui na Igreja Batista em Araçás, pela liderança das igrejas batistas, que nós fazemos uma união, um pacto, mas também por todas as outras igrejas que professam Jesus Cristo como Senhor e Salvador, de forma honesta, de forma verdadeira, que esses líderes se mantenham firmes e de pé, e com a palavra do Evangelho, com a palavra de Deus cravada em seus corações. Nós precisamos também orar pelos irmãos que sofrem perseguição hoje. Não sei se os irmãos tiveram a oportunidade de receber essa notícia. Acredito que sim, porque foi uma notícia bastante divulgada, não na grande mídia, mas nos portais cristãos. Houve um atentado terrorista na Nigéria e uma igreja explodiu. Muitos irmãos morreram na hora, os que tiveram sorte, porque outros não morreram na hora e agonizaram por um tempo, até que o seu sangue saísse por completo e eles cessassem essa vida. Nós temos que orar para que essas igrejas deixem de ser perseguidas, para que esses irmãos possam, assim como nós, a portas abertas, clamar ao Senhor e dizer: Jesus Cristo é o Senhor, sem medo de uma represália, sem medo de ser impedido. Nós temos que orar pela igreja do presente para que ela possa representar Cristo em qualquer lugar desse mundo. Meus irmãos, a palavra de Deus diz: vão, prega o Evangelho. Aquele que ouviu o Evangelho e reconhecer Jesus Cristo como o Senhor e Salvador da sua vida, crê e for batizado, esse será salvo. Como crerão se não há quem pregue o Evangelho? Meus irmãos, não se engane. Se a ignorância fosse sinônimo de salvação, Jesus não deixaria seu Evangelho, deixaria a ignorância. A salvação está condicionada a crer em Jesus Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas. A salvação está condicionada à tua e à minha boca. Nós precisamos pregar, nós precisamos anunciar, nós precisamos levar a mensagem do Evangelho, precisamos orar para que nós tenhamos força, potência, para que nós sejamos uma explosão e que o Evangelho seja um impacto catastrófico na vida do ímpio. E é uma catástrofe no sentido que ele morra para esse mundo e nasça para Deus. Eu não posso dizer, meus irmãos, que a igreja tem representado bem o Evangelho, pelo menos não aqui no Espírito Santo, um estado tão violento e com tantos evangélicos, um estado onde quase 50% diz professar ser evangélico, um estado violentíssimo. Tem algo errado. Vou dar um exemplo. Imagine, tem um exemplo que, esse exemplo eu vi algum pregador dando esse exemplo, eu não inventei ele agora, eu só esqueci quem foi. Imagine se eu chego aqui, Augusto Nicodemos, imagine se eu chego aqui e falo bem assim: acabei de ser atropelado por uma Scania, estava passando ali uma Scania, bitrem, me atropelou, passou por cima de mim, você acredita? Você vai acreditar me vendo assim? Não, pois o Evangelho é maior do que uma Scania. Se eu fui impactado e atropelado pelo Evangelho, é impossível eu continuar do mesmo jeito. Não tem condição de o Espírito de Deus me atropelar e eu continuar do mesmo jeito, um pecador miserável como sempre fui. Eu preciso apresentar mudança de vida. Por isso que a oração pela igreja do presente precisa ser intensa, incessante e eficaz. Você acha mesmo que a sua oração pela igreja do presente não vai ser ouvida por Deus? Você acha que Deus quer que a igreja acabe? Não, a igreja é um projeto de Deus, igreja é plano de Deus, e orar em nome de Jesus é pedir como Jesus pediu: eu oro pela igreja. Você pode orar em nome de Jesus e orar pela igreja do presente e, óbvio, pela igreja do futuro. Uma igreja que a gente ainda não conhece, mas que depende do avanço do Evangelho todos os dias. Uma igreja que ainda não existe, mas as nossas comunidades precisam estar cheias de trigo e não de joio, para que essas igrejas também possam florescer. A gente precisa orar pela igreja do futuro,
para que a igreja do presente não abandone a sã doutrina e entregue a sã doutrina para a igreja do futuro, assim como nós recebemos a mensagem do evangelho de forma perfeita e ordenada, que a gente deixe a mensagem do evangelho de forma perfeita e ordenada para aqueles que ainda vão vir, para que o evangelho chegue onde ele nunca chegou e continue forte onde ele sempre foi. Mas a gente também aprende outra coisa. A gente aprende a oração pela igreja. Só que a gente aprende também a oração pela unidade do corpo. Vocês acompanharam comigo no verso 22 e 23. Nós também devemos orar por nossa união. E presta atenção nessa palavra. Jesus não disse uniformidade. Jesus disse união. A união são pessoas diferentes com o mesmo propósito, com gostos diferentes, manias diferentes, problemas diferentes, tipos de inteligências diferentes, tipo de burrice diferente também. Mas são pessoas diferentes, não é uniformidade. Todos nós temos que vestir agora a camisa polo, uma calça jeans, deixar a barba crescer, raspar a cabeça. Eu raspo porque é o melhor que está tendo ultimamente, né? Vou mentir para quê? Estou no púlpito, não posso ficar inventando. Não, eu prefiro assim. Não é que eu prefiro, eu raspo porque fica mais adequado. Então, não temos que transformar todas as pessoas num mesmo ser humano. Ao contrário disso, nós temos que ter uma unidade em Cristo. E a igreja tem que ser uma igreja unida, apesar de mim. Porque quando a gente pensa em problema na igreja, geralmente eu, no caso, não os irmãos que têm uma vida um pouco mais santa e dedicada à oração e ao louvor do que a minha, eu, quando penso em problema na igreja, a imagem dos irmãos vem primeiro do que o reflexo do meu espelho. Geralmente eu não me vejo como um problema na igreja. Geralmente não sou eu que estou na minha oração, poxa, a igreja está passando por um problema. Geralmente não sou eu. Na minha visão pecadora, mais pecadora que a dos irmãos. Mas eu sou um problema que atrapalha a unidade. Eu sou um problema que atrapalha a união. Eu preciso de ti, querido irmão. Ore por mim, para que eu não seja mais esse problema para vocês. Ore por mim, para que eu possa fortalecer a unidade aqui da igreja com os irmãos. Ore por mim, para que eu esteja firme na rocha, para que quando eu pregar a mensagem do evangelho, eu não me desvie nem para a direita, nem para a esquerda. Ore por mim, para que eu continue me dedicando à mensagem do evangelho e pregando da forma correta, com segurança para os irmãos, para que os irmãos tenham segurança de me ouvir. Ore por mim, para eu não ser enganado pelas ciladas do diabo. Ore por mim. Eu sou um problema. Orem por mim para que eu ajude os irmãos a manter a unidade aqui na igreja. Depois olhe para o espelho e conte com as minhas orações. Para que a gente possa caminhar em unidade, nós precisamos orar uns pelos outros. Para que a gente possa caminhar em união, a gente tem que orar fervorosamente por nossos irmãos. Como se fosse para nós. Orar para o filho do nosso irmão que está doente, como se fosse o nosso filho que estivesse doente. Orar pelo desemprego do irmão, como se fôssemos nós os desempregados. Orar pela família que está a um fio de ser destruída, como se fosse a nossa família a um fio de ser destruída. Nós precisamos orar pelos nossos irmãos, como se fôssemos nós os donos daquele problema. Que a gente possa estar em unidade com o corpo de Cristo, a ponto de sentir a dor do membro. Quem nunca deu um chute com o dedinho numa quina? Quem nunca teve esse prazer gostoso no frio, no inverno? Você acorda para ir no banheiro de madrugada e
toma na porta do banheiro. Você não pode gritar porque está todo mundo dormindo, você não xinga porque você é crente, mas aí fica latejando, aí você não dorme mais, aí 3:30 geralmente é o horário, aí já não vale a pena mais dormir quando deu 5 horas, já não vale a pena dormir porque 7 horas você tem que acordar, aí não vale a pena você dormir um pouquinho, mas também você fica acordado, você fica naquela incógnita. Eu sou mais ou menos assim, eu estou falando só de mim. Quando você chuta numa quina com o dedinho, dói e o corpo inteiro sente. Mas no corpo de Cristo, às vezes o dedinho vai na quina e eu não estou sentindo nada. Será que eu sou corpo? Será que eu faço parte desse corpo? Porque se a unha está doendo e o corpo não está sentindo, ou a unha não está no corpo, ou eu não faço parte do corpo de Cristo. Eu preciso me envolver com o corpo de Cristo. Orar para que esse envolvimento seja tão íntimo, a ponto da dor ser compartilhada. As alegrias também, evidentemente. As alegrias, só que essas nós compartilhamos com um pouco mais de facilidade. Mas ainda assim eu preciso me alegrar com as vitórias dos meus irmãos. Mesmo que eu não tenha vencido nenhuma batalha, mesmo que eu não tenha ganhado nenhuma luta, mas o meu irmão vencer é vitória para a minha família da fé. Eu preciso orar para que os meus irmãos vençam também. Que essa união seja uma marca da Igreja de Cristo. Que essa união seja a nossa marca como Igreja Batista aqui em Araçás. Que a Igreja de Jesus Cristo seja marcada pela união. A gente ainda aprende que a oração precisa ser feita para que a igreja esteja em Cristo. E aqui é estranho, Jesus ora para isso. Que a igreja esteja em mim. Porque igreja, meus irmãos, essa palavra não foi inventada na Bíblia. Essa palavra ela já existia, eclesia. É uma palavra que significa uma assembleia. É uma reunião de pessoas que tinham certa relevância na Grécia. Eles se reuniam no ambiente e todas as deliberações dessa reunião eles levavam para fora desse ambiente e apresentavam as deliberações para todos aqueles que estavam na polis ali, né, nas cidades gregas. Jesus se apropriou dessa palavra para dizer, nós somos exatamente isso, nós somos uma reunião que delibera as coisas do reino de Deus e depois nós levamos essa mensagem para os de fora dessa reunião para que mais pessoas possam participar dessa reunião. Isso é igreja. Jesus então ele se utiliza de um termo que já existia, e já existia há muito tempo antes dele. Quem está em Cristo então, e faz parte desse novo movimento, é uma nova criatura. É assim que nós chamamos a pessoa que faz parte desse movimento chamado igreja, novas criaturas. Por isso a gente precisa orar, para que a gente não seja apenas um grupo com o título igreja, eclesia, mas de fato, essa reunião de santos regenerados, chamados por Cristo para deliberar no ambiente, e levar as deliberações do reino de Deus para fora de nossas paredes. Nós precisamos orar para que as nossas reuniões, que a gente chama de culto, mas essas reuniões, nós precisamos orar para que essas reuniões de fato levem a mensagem do evangelho e do reino de Deus para fora dessas paredes. Não adianta nada um pastor ficar com o microfone na mão, os irmãos ouvindo o que nós falamos, e tanto o pastor que falou, quanto a igreja que ouviu do portão para fora, não praticar nada daquilo que nós apresentamos aqui, como palavra de Deus. Nós temos que ser um grupo salvos por Jesus, que sabe que nós temos aqui lugar para mais pessoas salvas por Jesus, mas que ainda não foram resgatadas do charco, do lamaçal. Os filhos pródigos, que ainda estão muito longe, ainda estão misturados com os porcos, que talvez gastaram todos os recursos, mas que precisam voltar. Assim como os trabalhadores da vinha, aqueles que na última hora ainda estavam sentados na praça esperando para serem contratados. Essas pessoas, esses da última hora, precisam ser resgatados. Nós precisamos levar as nossas deliberações em assembleia, deliberações como igreja, para os de fora,
para que os trabalhadores da vinha da última hora possam entrar, para que os filhos pródigos saibam o caminho de volta, para que eles encontrem o Pai. E mesmo que eu não fique famoso, ou que eu nem seja lembrado pelas minhas ações pelo Evangelho, não é essa a nossa preocupação. O Senhor é galardoador, é você com Ele, meu irmão. Não se preocupe com fama, com título, com nada disso. Pregue o Evangelho, ore ao Senhor para a igreja ser uma igreja que prega o Evangelho e esteja sempre em Cristo, sem macetes, sem filtrar o Evangelho para não, porque eu não posso falar desse pecado com fulano, porque senão fulano não vem para a igreja. Você não precisa se preocupar em convencer ninguém, meu irmão e minha irmã. Quem convence é o Espírito de Deus, é problema dele. Nossa função é fácil: Jesus Cristo é o Senhor, converta-se. O resto é com Jesus, é com o Espírito de Deus. Mas nós precisamos ser uma igreja que está em Jesus. Não é que frequenta um ambiente que se fala dele, mas enxertado na videira. Nós precisamos ser uma igreja cheia do Espírito Santo. Nós precisamos ser servos de Deus, repletos do Espírito, a ponto de exalar o cheiro do Espírito Santo. Irmãos que amam a santificação e que mudam o ambiente. Com 12 pessoas que se santificaram, o Evangelho chegou aqui em Vila Velha hoje. Com 12, contando Paulo, né? A igreja do Senhor é você e seu irmão. Se nós sairmos daqui e se nós nos reunirmos na praça, a Igreja Batista em Araçás é na praça. Se nós sairmos da praça e formos para o meio da rua, a Igreja Batista de Araçás é no meio da rua. Isso aqui é uma estrutura onde nós nos reunimos, e bendito seja Deus pela estrutura. Bendito seja Deus, não estou reclamando da estrutura. Bendito seja Deus porque há uma estrutura com cadeiras, iluminação, ar-condicionado, estrutura agradável, onde a gente pode receber os nossos visitantes com carinho e atenção. Bendito seja o nosso Senhor Jesus Cristo pela estrutura, mas a igreja do nosso Senhor não é uma estrutura. São as pessoas que frequentam essa estrutura, deliberam a respeito de Jesus e anunciam a sua vinda para os que estão de fora. Ore por isso. Não deixe de orar para que nós sejamos uma igreja cheia do Espírito Santo, plena do Espírito Santo. A conclusão é que nós precisamos fazer orações para que a igreja ame como Jesus, e é assim que Jesus termina o texto. Para que a igreja ame como Jesus Cristo amou. Jesus, ele veio à terra para derramar amor pela igreja. O texto sagrado diz: Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o teu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O texto não diz: e Deus amou o mundo de tal maneira que enviou um abraço para todo aquele que nele crê, ou que mandou um beijo para todo aquele que nele crê, ou que ficou com saudade de todo aquele que nele crê. Não, enviou Cristo para morrer por amor. Ele demonstrou amor desde a eternidade, antes da fundação do mundo. É assim que Jesus orou: o Senhor me conhece antes da fundação do mundo. Antes que houvesse, Deus já amava a sua criação, a ponto de Jesus Cristo ter sido sacrificado antes da fundação do mundo. É assim que João diz em Apocalipse. Jesus Cristo nunca foi o plano B de Deus. Jesus nunca foi o plano B. Jesus não acontece porque as coisas deram errado. Jesus é o Cordeiro eterno. Assim como o Pai e o Espírito são eternos, o Filho também é eterno. E essa que nós chamamos de Trindade se ama eternamente. Nós precisamos amar como Cristo nos amou. Eu preciso amar
a pessoa por quem Cristo morreu, assim como Ele amou. Eu preciso orar para que eu consiga amar assim. Eu preciso pedir a Deus: Senhor, dê a mim o amor que Tu tens pelo meu irmão. Que nós sejamos uma igreja amorosa uns com os outros, e essa precisa ser também a nossa oração. Nós precisamos orar para que nós nos amemos. Precisamos orar para que a gente se ame lá no futebol. Precisamos orar também quando a gente vê um irmão que não está na escala. Precisamos orar para que a gente se ame. Contudo, amar não é um sentimento, é uma decisão. A gente precisa orar para que nós amemos o nosso irmão e decidir que nós vamos amar o nosso irmão. Precisamos de uma igreja que ore e que ame assim como Jesus. Vamos ficar de pé? E vamos orar. O tema desse mês inteiro vai ser uma igreja que ora. Nós vamos falar de oração todas as quartas-feiras desse mês de julho. E eu convido para que você volte aqui nas próximas quartas, você que está aí na internet, não deixe de acompanhar a nossa série e de fazer uma visita aqui na Ibara, se você mora aqui na Redondeza. Curve sua fronte, ore comigo. Senhor, muito obrigado, Pai, por Tua palavra. Muito obrigado, Senhor, porque a gente pode falar de Ti, pode falar contigo. Muito obrigado, Deus, porque o Senhor é bom. Muito obrigado, Pai, porque o Senhor tem misericórdia da Igreja Batista em Araçás. Obrigado por Tua palavra, Senhor. Esteja conosco, Pai, durante esse restante de semana, e que a gente ore mais, que a gente ore pela igreja, que a gente seja uma igreja amorosa, uma igreja que se recorda dos nossos irmãos que já passaram, uma igreja que está presente e atuante, e uma igreja que vai deixar um legado para o futuro do Evangelho. E que a graça soberana de Jesus Cristo, o amor do Pai e as doces e sublimes consolações do Espírito de Deus esteja com essa igreja que ora, não só hoje, mas para sempre. Amém.